Gente, a janela vai fechar amanhã, mas o Grêmio tem uma brecha na janela. Por incrível que pareça, existe um jeito do Grêmio contratar pós o fechamento da janela amanhã. A gente vai falar do zagueiro que continua na mira e que é um dos principais alvos da direção do Grêmio. Ele custa caro, mas o Grêmio entende que o investimento é válido. Vamos falar também de um outro nome que também voltou à tona nas últimas horas. Depois da vinheta, a gente fala sobre Doria, que o Santos Laguna pede 4 milhões de dólares. E também Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, que também é alvo do imortal tricolor. Vamos falar sobre isso e sobre poder contratar depois que a janela fechar. Um prazo maior. Depois da vinheta, eu vou te explicar. O Grêmio ganhou um prazo maior para contratar. Além daqueles jogadores que já são agentes livres, que eu já falei aqui em outros conteúdos. Vamos lá, são exemplos, tá? Exemplos como Rodrigo Caio, o próprio zagueiro do Sport que veio à tona hoje, que também é agente livre, o Alexandre Pato, vamos lá, jogadores que estão livres de contrato neste momento. O próprio Rojas, que parece estar indo para o Inter Miami depois que rescindiu com o Corinthians. Jogadores, agentes livres, jogadores que estiverem livres dentro da janela que termina amanhã à meia-noite, se encerra amanhã, 7, quinta-feira, meia-noite, eles podem ser contratados depois deste prazo. Só que o Grêmio ganhou um outro aliado. Existe uma brecha no regulamento para times que estão nas finais dos campeonatos estaduais. Por exemplo, o Grêmio pode contratar do Flamengo, o Flamengo pode contratar do Inter, o Fluminense pode contratar do Grêmio, o Grêmio pode contratar do Atlético Paranaense, do Santos, do São Paulo, o São Paulo do Flamengo, o Flamengo do São Paulo. Vamos lá. O Corinthians, por exemplo, que não se classificou para as finais do Paulistão, não pode mais contratar a partir de amanhã. Só jogadores, agentes livres. Entenderam? Só que, claro, o Grêmio pode contratar depois do final da janela de amanhã jogadores com contrato desses times que também estão em finais dos estaduais. Por exemplo, é por isso que o Pedro Henrique do Atlético Paranaense pode virar uma opção, porque o Atlético Paranaense está nas finais do Paranaense. E aí o Grêmio, mesmo a janela fechando amanhã, o Grêmio poderia contratar o Pedro Henrique. Não sei se vocês entenderam. Beleza? Doria, 29 anos, jogador do Santos Laguna. O Grêmio fez uma primeira investida de 2 milhões de dólares e os mexicanos pediram 4 de dólares. O Grêmio recuou, mas ainda tem em Doria uma prioridade. E não é porque o Grêmio está tentando contratar o Pedro Henrique que o Doria sai da pauta. Estes dois nomes são os principais alvos do Grêmio para zagueiros, tanto agora quanto na janela do meio do ano. O Grêmio não quer um zagueiro. O Grêmio entende que precisa de 2 zagueiros. Então, o Doria chegaria para ser titular indiscutível e o Pedro Henrique para tentar ser uma recomposição de elenco. Lembrando que o Grêmio pode perder o Gustavo Martins no meio do ano e o Jeromel se aposentar. Então, na teoria, sairiam 2 para chegar 2. Entenderam? Então, Doria, zagueiro do Santos Laguna, que está pedindo, de fato, uma grana alta para um zagueiro, ainda continua como prioridade do Grêmio. Se o Grêmio não contratar ele agora, que inclusive é muito difícil que aconteça,
ele segue sendo prioridade para o meio do ano. E o Pedro Henrique é prioridade para esta janela. E vou repetir. O Grêmio não necessariamente precisa contratar o Pedro Henrique até amanhã. Porque jogadores que estão em clubes que estão disputando as finais dos estaduais podem ser negociados com clubes que estejam em finais de campeonatos estaduais. É uma brecha no regulamento. Beleza? Então, fiquem atentos, porque o Pedro Henrique, ele não entrou à toa na mira do Grêmio. O Grêmio está nas finais do Campeonato Gaúcho, o Atlético Paranaense também, e ambas as equipes podem trocar jogadores se quiserem, porque eles estão na brecha do regulamento. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!